eu acho que a gente não pode ser nem alarmista nem ingênuo, mas o governo estando conseguindo entregar a menor taxa histórica de desemprego dos últimos 10 anos, está sitiado. Aí muita gente vai falar: "Putz, mas Rovai", não, vamos jogar limpo aqui. O governo teve ontem, nas pautas que não são importantes, ainda bem, saidinha do preso, a questão dos direitos humanos. Eu não vi uma declaração forte, firme, do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Não vi ele no Congresso disputando voto. É isso que eu quero discutir. Esse governo é um governo de ministrinhos e ministrinhas. Não está enfrentando a situação com a força que se espera. E hoje a situação do governo no Congresso é terrível. O Bolsonaro conseguiu, né? Olha só, ele tinha vetado uma decisão no Congresso. Vetado. O Congresso tinha decidido uma coisa, ele tinha vetado. E ele conseguiu 300 e poucos votos contra o Congresso a favor dele. Alto lá! Quer dizer, cadê a articulação política? Não dá para culpar quem votou contra. Os caras estão fazendo a política deles. Quem são os ministros indicados por esses parlamentares? Quantos cargos eles têm? Está entregando tudo e eles não estão votando em nada? Os ministros das pautas que estavam sendo discutidas lá fizeram um trabalho de base no Congresso, no Legislativo? Fizeram um debate com a sociedade? Um governo que está entregando o menor desemprego dos últimos 10 anos, ser humilhado. Foi uma humilhação ontem, gente. Vamos parar de fazer de conta que não está acontecendo nada. Foi uma humilhação a votação de ontem. Se fosse no parlamentarismo, o primeiro-ministro entregava o cargo ou não, Henrique? Como é que acontece depois de tomar uma trolhada dessa? O cara vai lá, boné. E não vai acontecer nada? Eu quero discutir isso aqui. Tem gente aqui, não, a manchete é um sinal de alarme. Nós temos que ser alarmistas, sim, em alguns momentos, para discutir com seriedade a atual situação. Eu não estou dizendo que as pautas que foram votadas ontem inviabilizam o governo. Não estou dizendo isso. Não inviabilizam. Não criam grandes problemas. O preso não vai poder sair. Essa era uma questão que teve tempo para debater, e aqui entre nós, nossa amiga Maria do Rosário votou a favor disso. Votou a favor. Ex-ministra dos Direitos Humanos. O Aécio votou contra e ela votou a favor, Dri e Henrique. Ou tá tudo. Então eu sou alarmista. Não está tudo uma confusão. Como é que pode um governo tomar 350 votos na cachola? Aí o problema é a manchete. A manchete está errada? Ou errado está o governo? O que está errado aqui? O governo, quando a gente falava lá atrás, venho de longe. Quando a gente falava que o mensalão era para derrubar o Lula e prender o Zé Dirceu, o pessoal dizia: bobagens, esses blogueiros,
eles são irritantes, eles ficam falando as coisas, eles ficam exagerando. Prenderam o Zé Dirceu e quase derrubaram Lula. Não derrubaram por milímetros. E eu já fiz justiça aqui outro dia. Não derrubaram, entre outras coisas. E olha que eu tenho hoje um bode desse cara que é o tamanho do mundo. Porque o Aldo Rebelo foi eleito presidente da Câmara lá em 2006 contra o Tomás Nonô. Eu cobri a sessão, ninguém me contou. Se o Tomás Nonô ganhasse, o Lula ia para o impeachment e perdia. Em 2013, a Dilma, muito generosamente, nos convidou para uma entrevista, em 2015. Estávamos eu, Maria Inês Nassif, Luiz Nassif, Miro, não lembro se o Paulo Henrique Amorim estava. Do começo de 2015, uma pequena entrevista, não foi nem com muitos blogueiros, não, foram poucos. Eu perguntei para a Dilma, depois da derrota, com as derrotas que você tem tido no Congresso, você não tem medo do impeachment? A Dilma deu uma risada desse tamanho, ela sabe que eu não estou mentindo, e falou, que derrotas, Rovai? Da onde você tirou derrotas? Falei, vocês acabaram de perder a presidência da Câmara para o Eduardo Cunha, numa votação retumbante. Eu não estava disputando a presidência da Câmara, eu não era candidata. Falei, tá bom, presidente, então não tem risco, posso dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. E o que aconteceu? A gente sabe. Quando eu fui entrevistar o Lula, num dezembro, no Instituto de Cidadania, ele estava as perguntas eram quem seria o candidato a vice dele. Eu falei, presidente, eu quero fazer uma pergunta realista. Pergunta realista, na minha opinião. Eu acho que o senhor não está no momento de discutir chapa para 2018. Eu acho que está no momento de o senhor discutir o seguinte, o risco de prisão em relação à Lava Jato. O Lula ficou cara de puto para cima de mim, e nem falou, mas olha, eu não posso discutir isso. Ainda bem, ele ainda foi sábio, ele não disse, isso está fora de cogitação. Se eu discutir isso, eu não acordo, não tomo café da manhã e não venho aqui para conversar com vocês. Tá bom. Eu saí dali, tinha nego me cutucando, assessor. Porra, que pergunta, que pergunta. Lula foi preso, a Dilma foi caçada. Nós não sabemos o que é a elite desse país? Nós não conhecemos a elite que a gente convive, que foi a última a entregar a libertação dos escravos no mundo? Nós não conhecemos a elite no Brasil que desde sempre fez golpes para impedir qualquer tipo de avanço? Enfim, está aqui. Vocês acham que minha manchete está exagerada? Eu queria ouvir os comentários agora. Vocês acham que, de fato, a gente falar que esse Congresso, depois do tweet do Nicolas Ferreira de ontem, dizendo já estou vendo os sinais de impeachment, apito de cachorro, a extrema-direita está jogando nisso, com o mercado chantageando. Se a mídia liberal entra no golpe, vocês acham que não existe risco? Se a mídia resolve falar, ô Lula, dá para segurar? Eu estou dizendo, eu não estou falando que vai ter, eu estou falando que estamos deixando o cenário facilitar isso acontecer. E aí eu quero chegar, Dri e Henrique, no problema da questão. Eu acho que temos aqui um governo de ministros mínimos. Nós temos um governo que precisamos de uma reforma ministerial. Não é possível que não tenha ministro para fazer embate político e que tenha voto no Congresso. Num semipresidencialismo, ou a gente admite que a gente vive num semipresidencialismo, que é isso que é o mandato, tem que ter maioria no Congresso para governar.
E os ministros não conseguem um voto. Os votos que a gente tem ali, 130, são os votos, teve ontem, que os progressistas têm. Então, chegou a hora, Lula. Não dá mais. Vai ter que ver, talvez enxugar a possibilidade. Aquela base almejada de 300 deputados, esquece. 313. Precisa de 171 para não ter impeachment agora. Se fortalecer, talvez entregar pedaços do governo para ter 200. Mas com gente que vote junto, que se comprometa. Então é melhor enxugar, sair, tirar ministro que não tem voto nenhum. Desculpa, não dá para ministro que está lá com a caneta na mão não ter conseguido construir um voto e fazer essa reforma ministerial. Eu acho que é hora de fazer isso. Fazer, inclusive, para dar um chacoalhão, né? Não tem que se entregar ao Congresso totalmente, mas precisa reverter a situação, porque a situação é ruim.